são os procedimentos, os passos necessários para a total regularização de um sistema fotovoltaico conectado à rede instalado em uma edificação. Até aqui, falamos sobre os aspectos técnicos da geração fotovoltaica, falamos sobre a energia que vem do sol, os fundamentos da energia solar, falamos um pouco sobre a tecnologia, o módulo, os materiais para construir os módulos, o sistema fotovoltaico, falamos sobre o inversor. Agora, vamos falar um pouco sobre a regulamentação. O que devemos fazer para poder instalar corretamente um sistema fotovoltaico sob o ponto de vista da regulamentação? A Resolução Normativa 482 da ANEEL apresenta as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica. Essa resolução também apresenta o sistema de compensação de energia elétrica. Essa resolução apresenta também algumas definições. Por exemplo, as fontes que ela contempla, as fontes que serão usadas para gerar eletricidade e ser conectada à rede, são as fontes baseadas em energia hidráulica, energia solar, eólica, biomassa ou cogeração. Dentro dessa resolução, também são estabelecidas duas definições por faixa de potência instalada. A microgeração distribuída, na qual a central geradora de energia elétrica deverá ter potência instalada menor ou igual a 100 kW e deverá estar conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. A outra faixa de potência é da mini-geração distribuída. A mini-geração contemplará as geradoras de energia com potência instalada superior a 100 kW, mas essa potência ainda deverá ser menor ou igual a até 1 MW. E também deverá estar conectada na rede de distribuição por meio de uma unidade consumidora. Essa resolução, além de definir estas fontes que poderão ser usadas para a geração distribuída, estabeleceu também essas duas faixas de potência até 100 kW e de 100 até 1 MW de potência. Ela também estabelece o sistema de compensação de energia. Esse sistema é um sistema no qual a energia que for gerada pela unidade consumidora, com microgeração ou minigeração distribuída, compensará o consumo de energia. Neste caso, a unidade consumidora deverá ter um medidor bidirecional para medir a energia consumida e a energia que, eventualmente, a geração envie para a rede da concessionária. Esta resolução da ANEEL estabeleceu um item importante. As concessionárias deveriam editar normas e procedimentos para que os consumidores pudessem instalar a micro ou a mini geração. Então, as diversas concessionárias, a CEE, a Celesc, a Copel, enfim, todas as concessionárias do Brasil tiveram um prazo e editaram até dezembro de 2012 as respectivas normas para ter o acesso às suas redes. Nesta outra figura, temos uma visão geral dessa resolução normativa. Observamos que a geração distribuída que essa resolução contempla tem que ter potência menor ou igual a 1 MW e que as fontes de energia poderão ser a eólica, a solar, a biomassa, a hidráulica ou a cogeração. Observamos também que as faixas de potência que classificam em microgeração ou minigeração são, respectivamente, menor ou igual a 100 kW ou de 100 kW até 1 MW. Seja a microgeração distribuída,
seja a mini geração distribuída dentro dessas faixas de potência. Todas essas duas categorias farão uso do mesmo sistema, que é o chamado sistema de compensação de energia. Para exemplificar como funciona esse sistema de compensação de energia, vejamos essa figura. Aqui consta um sistema fotovoltaico bastante simplificado, com o módulo e o inversor, e uma seta azul que indica o envio de energia desse sistema para a rede do consumidor. O consumidor pode utilizar essa energia se tiver equipamentos ligados durante o período de geração. Se caso a energia gerada pelo sistema fotovoltaico não seja consumida, não seja utilizada pelo consumidor, haverá um envio para a rede elétrica pública. O medidor registrará essa quantidade de energia enviada para a rede, como também registrará o valor de energia que o consumidor solicita, por exemplo, à noite, quando a energia fotovoltaica não produz, não gera. Esse sistema de compensação de energia, ele pode ser usado para sistemas até 1 megawatt de potência instalada. Acima de 1 megawatt, a resolução normativa não mais contempla a compensação de energia. Ou seja, se houver envio de energia gerada para a rede da concessionária, geração maior que o consumo, haverá o crédito correspondente em quilowatt-hora. Este crédito em quilowatt-hora, ele será compensado, por exemplo, imaginemos que um consumidor, durante um mês, seja registrado no seu medidor 350 kWh. Isto é, a unidade consumidora recebeu energia da concessionária igual a 350 kWh. Do mesmo modo que o medidor registrou esse consumo, ele também vai registrar o que foi enviado para a rede. Digamos, 150 kWh. Então, o consumidor utilizou 350 kWh da concessionária e injetou na rede da concessionária 150. Pelo sistema de compensação de energia, ele deverá pagar à concessionária 350 menos 150 que já foi enviado à rede da concessionária, 200 kWh. Então, este será o valor de energia que o consumidor deverá pagar à concessionária, 200 kWh. Essa resolução normativa ainda tem um ponto que é bastante interessante. Os créditos em quilowatt-hora, ou seja, aquela energia que foi enviada para a concessionária, poderão ser utilizados para compensar o consumo na unidade consumidora onde está o sistema instalado ou numa outra unidade consumidora, desde que essas duas unidades consumidoras estejam registradas sob o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ. Isso significa se uma unidade consumidora gerou 150 kWh e enviou para a rede. Na hora da compensação, apenas uma diferença de, por exemplo, 100 kWh foi utilizado para essa primeira unidade, restariam ainda 50 kWh. Esses 50 kWh poderiam ser utilizados na segunda unidade consumidora para diminuir o consumo. Então, esta resolução normativa da ANEEL, além de estabelecer as faixas de microgeração, mini geração, estabelecer quais são as fontes que serão consideradas para efeito desse sistema de compensação de energia, também estabelece essa regra de que os créditos poderão ser utilizados em diferentes unidades consumidoras, desde que essas unidades estejam sob o mesmo titular, seja pelo CPF
ou pelo CNPJ. E, além disso, essas duas unidades deverão estar, o que é uma coisa lógica, na mesma área, na área de uma mesma concessionária. Não poderá ser feita a compensação entre concessionárias de distribuição diferentes. Aqui nós encerramos essa parte da resolução normativa, a descrição da resolução, os seus aspectos. Vamos passar agora às etapas que as concessionárias estabeleceram em função da resolução para que se processe todo o detalhamento de como um consumidor pode instalar um sistema, no caso fotovoltaico, na sua residência. Vejamos nessa figura. Os procedimentos das distribuidoras, eles são muito parecidos e tem alguns casos particulares. Certas distribuidoras têm alguma particularidade e então não são exatamente iguais, mas na sua parte central, na grande maioria dos itens, as normativas, os procedimentos são bastante parecidos. O consumidor, então, deve inicialmente fazer uma solicitação de acesso. Nas normas das consumidoras são estabelecidos os documentos que o consumidor deve enviar à concessionária para anexos, né, para conseguir essa autorização de acesso. A concessionária ou a distribuidora de energia, ela tem um prazo de 30 dias para emitir um parecer de acesso. Após a análise desse material, ela concorda, verifica que está tudo ok, concorda e envia um novo contrato de relacionamento para o consumidor. O consumidor, então, pode executar a instalação do seu sistema fotovoltaico e, após essa instalação, solicita a vistoria à concessionária. A concessionária tem um prazo de cerca de 30 dias para realizar essa vistoria. Realizando a vistoria, ela emite um parecer, um relatório de vistoria. Esse relatório deve ser emitido em até 15 dias. Neste relatório, a concessionária pode dizer que está tudo ok, está pronto, como também pode apontar algumas modificações, algumas correções que devam ser feitas naquele sistema. O consumidor regulariza esses aspectos técnicos da instalação e solicita uma nova vistoria. A concessionária, em 7 dias, deve fazer essa nova vistoria e aprovar o ponto de contato, o ponto de conexão entre o sistema fotovoltaico e a rede. Nesta mesma ocasião, a concessionária substitui o medidor original do consumidor pelo medidor bidirecional. O prazo ou o período total dessas etapas poderá chegar normalmente até 82 dias. Obviamente, se a concessionária atende em menor prazo alguns desses passos, esse período pode ser menor, 60 dias, 70 dias. Mas esse é o prazo máximo que a concessionária, executando todas as etapas e o consumidor também atendendo ao que for solicitado, esse prazo máximo de 82 dias desde o início da entrega da solicitação de acesso até a troca do medidor. Resta ainda que numa próxima conta de energia elétrica, uma próxima fatura de energia elétrica, o consumidor pague uma diferença entre o medidor que foi retirado e o novo medidor bidirecional. Essas são, então, as etapas, e essas etapas relacionadas tanto da concessionária e do consumidor para realizar a completa instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede, por exemplo, numa residência. Chegamos ao final desse primeiro curso da Elect Solar. Convido a você a participar dos nossos próximos cursos, seja online ou presencial. A Elect Solar tem uma série de cursos
com dificuldade e profundidades gradativas para atender a cada profissional, a cada pessoa interessada na energia solar fotovoltaica. Temos o curso de instalação de sistema fotovoltaico conectado à rede, que é ministrado de forma presencial em 2 dias. Neste curso, são apresentados os aspectos teóricos e práticos necessários para realizar uma instalação. Todos os materiais, componentes são mostrados, são executadas práticas de conexão, práticas de confecção de cabos e a colocação de um sistema fotovoltaico em operação. O outro curso, mais dedicado à parte de projeto, dimensionamento de sistemas, são apresentadas as várias técnicas de calcular potência de módulos fotovoltaico, potência de inversor, dimensionamento dos sistemas casando potência de módulos e potência de inversor.